Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do nosso Deus, hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, estamos começando o nosso culto neste momento das quintas-feiras, culto das quintas-feiras. Reúna a família neste momento, vamos adorar ao Senhor. Na sequência, irmãos, estaremos meditando sobre a palavra do Senhor no capítulo 9 de 1 Coríntios, irmãos, todo o capítulo 9 de 1 Coríntios. Vamos ler na versão Almeida, revista e atualizada. E você acompanha a leitura na sua Bíblia. Vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor, agradecendo por iniciar o culto ao Senhor. E reúna a família nesse momento. Vamos adorar ao Senhor também com cântico, vamos cantar o hino do inário, vamos louvar. E que todos, irmãos, nesta mensagem, que o tema é o comprometimento com o reino do Senhor. Que todos se comprometam, se envolvam com o reino do Senhor, com o reino de Deus, irmãos. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, com gratidão no coração, nesta hora bendita que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos, debruçados sobre tua palavra, para aprendermos aquilo que tu queres. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento e entendimento, Senhor, e também para entendermos a tua palavra e também vontade de segui-la, de colocar em prática no nosso dia a dia, transformando assim a nossa vida, Senhor, nos santificando pela tua palavra cada vez mais. Oramos com gratidão no coração também por todas aquelas famílias, Senhor, que estão reunidas neste momento, estão cultuando ao Senhor neste momento. Receba o nosso culto, Senhor, a nossa adoração, a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos louvar e adorar ao Senhor.
Pegue a sua Bíblia aí e abra no livro de primeira aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Vamos meditar nesse capítulo 9 de 1 Coríntios. Acompanhe a leitura, assim nos dizem as Sagradas Letras. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, firme escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os meios salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta.
Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, é interessante, chama atenção, irmãos, do texto. Paulo mesmo está falando aos coríntios do seu envolvimento com o reino do Senhor. Mas, primeiro, antes dele falar disso, Paulo aqui defende a sua apostolicidade, né, o seu apostolado, porque Paulo tem um chamado diferente dos outros apóstolos. Para ser apóstolo, tem um dos quesitos é ter tido contato pessoal com Jesus. Paulo não teve contato pessoal com Jesus como João, como Pedro e como os outros apóstolos. Paulo, ele perseguia a igreja, levava cartas para a igreja. Lá em Atos, quando Estevão é apedrejado, ele estava lá consentindo, segurando a capa daqueles, e ele fazia isso, perseguia os seguidores de Jesus. E no caminho, lá no capítulo 9 de Atos, no caminho para Damasco, ele tem a visão de Jesus, relata-se, né, que ele cai do cavalo, e ele tem aquela conversão extraordinária. Então, esse foi o encontro dele milagroso, do encontro dele com Jesus. E ele levou esse chamado seriamente. Nós vamos ver no livro de Atos, as suas viagens missionárias, ele considerava-se apóstolo aos gentios, quando o evangelho sai do reduto dos judeus, e o evangelho é levado para outras pessoas que não são judias, isto é, a palavra goim, né, os goim, quer dizer estrangeiro, é traduzido como gentio para nós. Gentio significa estrangeiro, isto é, todo aquele que não é judeu é gentio. Então o apóstolo Paulo leva o evangelho para esse grupo de pessoas. Ele fala de Jesus para os gentios. Por isso que ele mesmo vai se denominar apóstolo aos gentios. Então muitas pessoas colocam em dúvida se ele realmente era apóstolo. Então aqui ele faz a sua defesa. Não sou eu, porventura, livre? Então, assim, eu tenho a liberdade de pregar para ir fazer, e aí ele vai defendendo e mostrando para as pessoas. Não tem os direitos, apóstolos, de comer, aquele que vive do evangelho, ele cita Jesus, cita o que acontece às pessoas, fala, dá exemplos, né? Aquele que planta uma vinha não vai comer da vinha, e nós que vivemos do evangelho. Mas aí ele diz que, no versículo 12, ele vai dizer: entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Apesar dele ter direito, ele abre mão. A sua profissão era fazedor de tendas, e muitas pessoas viviam em tendas, eram nômades, caminhavam. Então, fazer tendas naquela época era lucrativo, era uma profissão rentável. Vendia-se muitas tendas. Muitas pessoas, os beduínos, né, como até hoje, né, são nômades no deserto e vivem em tendas. Não são casas edificadas, são tendas. Então ele era fazedor de tendas e tirava o seu sustento daí. E aqui ele está abrindo mão. Ele prova, né, por que só eu e Barnabé, né, que nós vamos ter esse direito, Cefas, Pedro, né, teve, e tantas pessoas, de acompanhar de uma varoa para ajudar nos trabalhos, como os outros, mas nós abrimos mão. Ele tem direitos, mas ele abre mão. Por que ele abre mão? Ele abre mão para não ser pesado na obra, para não ser pesado na causa de Cristo, porque ele tem consciência do seu envolvimento com o reino de Deus. Se envolve com o reino de Deus a tal ponto que não fica reivindicando, como a gente vê hoje situações. Chega um irmão na secretaria da igreja, pega na impressora da igreja uma folha de papel ofício dizendo, eu vou anotar um telefone. A outro irmão fala, poxa, mas tem um rascunho ali, uma folha pequena. Precisa você gastar uma folha de ofício inteira para escrever um simples número de telefone? Mas eu sou dizimista. Essa é a questão.
Eu sou dizimista, pensa que pode fazer tudo, deixar a luz ligada, a água, né, indo pelo ralo, né? Pelo contrário, você é dizimista, então deve zelar pelo seu dízimo. Então, este irmão que fez a reivindicação estando errado de ser dizimista, é o contrário aqui que Paulo está falando. Eu tenho direito, eu sou dizimista, mas eu abro mão. Vocês é que administram. Você que é o docente da igreja, é o pastor, então dá a direção para nós seguirmos. É o conselho que administra, então o conselho que representa, dá a direção. Mas tem certas situações que é justamente o contrário do que Paulo está dizendo aqui. Eu tinha esse direito de dizer para todo mundo, sou dizimista, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas eu não lancei mão disso. Está faltando seguir esse exemplo de Paulo para muita gente que quer reivindicar muitas coisas. Mas Paulo abriu mão. Sendo ele, olha as suas viagens missionárias e tantas outras coisas maravilhosas que ele fez para o reino do Senhor. Ele abriu mão. E continua ele, irmãos. Ele vai dizer: se anuncio o evangelho, versículo 16, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Não tem por que se gloriar, porque ele fala bonito, ele pregou, as pessoas foram libertas, foram curadas. Não tem por que se gloriar, não tem por que aplaudir, receber aplausos. Muitos hoje querem a recompensa pela sua bela pregação, por pregar o evangelho. Ele vai dizer, versículo 16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Depois ele vai dizer, né, qual é o meu galardão? Versículo 18. É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. É esse o seu galardão. De ver lá em Lucas 19, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Esse é o seu galardão, a sua alegria. Se anuncia outra situação. Ele abre mão a primeira. E a segunda, se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar. E a sua glória é ver as pessoas aceitando Jesus, entendendo a palavra do Senhor, seguindo ao Senhor. Que lição, que interessante e que envolvimento. E ele termina, irmãos, só esses 3 pontos que eu queria destacar, que a gente podia ficar a noite toda aqui desenvolvendo nesta mensagem sobre o envolvimento do apóstolo Paulo com o reino de Deus. Poderia fazer vários destaques e etc. aqui, mas só queríamos destacar essas 3 questões, que ele abre mão, mesmo tendo direito, e ele não traz a glória para si. A glória é de Cristo. A sua glória que ele vê, essa recompensa, é ver as pessoas aceitando Jesus, alegres, aceitando o evangelho, se há alguma glória nisso. Tá? E o terceiro, irmãos, é a forma como ele termina. Ele termina dizendo, todo atleta em tudo se domina. Aí vai dizendo, assim corro eu, não como sem meta, assim luto, não como desfiro em golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muito interessante. Ele está aqui numa cidade de Corinto, né, pregando para os corintos, a cidade grega. Os gregos tinham os Jogos Olímpicos, e provavelmente ele devia estar perto dos Jogos, ou que havia passado recentemente, ou que iriam acontecer posterior. Então as pessoas estavam envolvidas com as provas de atletismo e outras modalidades. Então ele está pegando esse exemplo aqui dos atletas que tinham a sua disciplina e se abstinham, né, de muitas coisas, ficavam isolados, treinando, né? Essa abstinência é para ter até alimentar mesmo, né? Para não engordar muito e tal, questão muscular, se preparando, né? Aqueles que levantam pesos, que correm, uma dieta toda especial, se abstendo de muitas coisas, tendo uma rigorosa disciplina para chegar em primeiro lugar. Mas, como ele vai dizer, buscam aqui o primeiro lugar, que é a glória aqui mesmo. Ele busca uma coroa incorruptível, uma coroa eterna. Aí dizem que esmurro o meu corpo, ele dá exemplo de boxe, né, do boxe. Esmurrar o meu corpo é literalmente,
me dou um olho roxo, para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, reprovado. Então, além de abrir mão, além de não puxar a glória para si, ele termina dizendo isso. E ele já havia dito antes que fazia de tudo para pregar o evangelho, sendo fraco para os fracos, sendo sem lei, como não estando sem lei, mas como se estivesse sem lei para os que estão fora da lei, e como se estivesse com os da lei, como se fosse da lei, mas estava sob a lei de Cristo. Ele fala isso, para pregar para aqueles que estão debaixo do regime da lei. Então, ele fez de tudo e de tudo o possível para pregar o evangelho. E termina assim, esmurrando meu corpo, colocando uma disciplina rígida sobre si, para ele mesmo não ser desqualificado. Uma disciplina rígida. Aí eu pergunto, irmãos, aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, estamos falando de envolvimento com o reino de Deus. Envolvimento com a pregação do evangelho, irmãos. Paulo se aplica uma disciplina. Paulo não se vangloria em pregar o evangelho e ele abre mão de direitos para participar desse evangelho. E eu pergunto para você, meu irmão, o que você tem feito? A disciplina rígida aqui que Paulo se aplica, fazendo de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, e você tem feito isso? A disciplina da prática da oração, a disciplina da prática da leitura com Deus, a disciplina, sabe, daquele contato, da comunhão com Deus. Ou você não é disciplinado, ou você deixa a Deus a leitura da Bíblia e a prática do exercício devocional, que é espiritual, para último caso. Nem as leituras diárias são feitas, ou é feita mecanicamente. Paulo se aplica essa disciplina, principalmente para ele mesmo não ser desqualificado naquilo que ele está pregando para as outras pessoas. E aí eu pergunto, e você, meu irmão? Tem se aplicado a essa disciplina? E tem que ser uma disciplina rígida. Há pouco tempo, nós estudamos sobre os 5 votos. Os 5 votos de A.W. Tozer para obter poder espiritual. Esses 5 votos também são disciplinas rígidas para nós nos aplicarmos à nossa vida e vivermos na espiritualidade com o Senhor no dia a dia. É também uma forma de uma disciplina rígida, irmãos. E você, tem aplicado à sua vida esta vida de devoção e de envolvimento com o reino de Deus, como Paulo? Nós só estudamos 3 pontos. Vou repeti-los, irmãos. Paulo abre mão do direito que ele tem de usar, de viver do evangelho, ele abre mão. Ele não se gloria, não traz a glória para si de pregar o evangelho, pelo contrário. Tá? E terceiro, se aplica uma disciplina rígida para ele não ser desqualificado exatamente naquilo que ele prega. E você, mais uma vez eu pergunto, tem se aplicado a essa disciplina para você que é participante do reino de Deus? Para você se envolver com o reino de Deus? Pense nisso, meu irmão, e que a mensagem que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, para você entender. Fica aí a dica para você meditar em outros pontos que você venha descobrir, além desses 3, né? Paulo abre mão, Paulo não se vangloria por pregar o evangelho, por participar desse reino, e ele ainda se aplica uma disciplina muito rígida, feita aquela dos atletas se preparando para as modalidades das Olimpíadas, irmãos. Então, que você descubra outros pontos aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios e aplique a sua vida diariamente. Eu vou orar, vou agradecer a Deus por sua vida e vou impetrar a bênção sobre todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos a Ti, Senhor, nesta hora bendita.
de termos a possibilidade de, debruçados sobre a tua palavra, aprendermos, Senhor Deus, o que tu queres para nós, com esta mensagem maravilhosa de compromisso e envolvimento com o teu reino do apóstolo Paulo. Que exemplo maravilhoso, Pai. Te agradecemos e te bendizemos. Abençoe todos aqueles que nos veem e ouvem, Senhor. Todas as famílias que estão reunidas neste momento para meditar, para buscar a tua face e estar diante do Senhor. Te damos graças e te louvamos, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana ainda abençoada, um finalzinho de semana, em tua presença, Senhor Deus, e possamos buscar o Senhor, ó Deus, e comprometidos com o teu reino, nos envolver a cada vez mais. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Recebam a bênção, meu irmão e minha irmã. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento e com todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.